Glória a Deus. Cadê? Deixa eu ver aí. Nós estamos aí, viu, irmão? Algumas probleminha técnico aí, mas cadê? Ok. Pronto, querido. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade. Como falamos, né? Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão presbítero Mateus. Está sendo uma bênção essa live, então convide nesse momento a você a compartilhar esse vídeo, fazer que chegue ao maior número de pessoas. E o tema hoje é o sermão profético, né? A respeito quando os discípulos, você que está acessando agora, você que ligou agora seu computador, é justamente naquele momento que os discípulos fazem duas perguntas a Jesus a respeito da destruição do templo, porque Jesus olha para o templo e fala que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribado, e eles perguntam sobre a data daquele acontecimento, e ele também pergunta a respeito dos acontecimentos, do que iria acontecer antes do fim. Então, nosso irmão presbítero Mateus está aí para nos responder nessa noite. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade. Então, meus irmãos, continuando acerca da nossa explanação sobre o sermão profético, é importante a gente ressaltar que nós temos outros sinais, né, justamente do início das dores. Porque, meu pastor, o propósito desse sermão é justamente demonstrar, né, quais serão os sinais, os acontecimentos que irão acontecer, outros que já estão acontecendo e outros que já aconteceram. Isso. Da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, continuando aqui no capítulo de número 24, né, a partir do versículo de número 7, nós vamos ver uma situação que já acontece costumeiramente. Infelizmente a gente tem visto isso em nosso dia a dia, né? Por exemplo, nós temos: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, essa questão das pestes está justamente ligada, meu pastor, à lógica das enfermidades, né? O senhor bem ressaltou essa semana que sobre Apocalipse, capítulo de número 6, falando acerca dos 4 cavaleiros, né? Nós temos aí um dos cavaleiros, o cavaleiro, se eu não me engano, o cavaleiro amarelo. Ele vem falando justamente da questão das pestes, né? A questão das enfermidades. Então, assim, não anda o crente que está na palavra de Deus, ele não anda desapercebido. Ele anda, né, com a palavra como guia, sabendo de todas as coisas que estão por acontecer, que estão acontecendo, né, e aquilo que já aconteceu também em nosso meio, em nosso viver. E ele fala no versículo de número 8: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, nós podíamos pregar outra coisa, né, meu pastor? Podíamos pregar outra coisa, né? Mas nós, como mensageiros da palavra de Deus, temos que realmente exortar a igreja e a nós mesmos também, para que nós possamos ficar vigilantes acerca do princípio das dores, acerca daquilo que pode vir a acometer o ser humano, que apenas é um cumprimento da palavra de Deus. Não tem como a gente fugir, porque querendo ou não, a nossa vontade, a palavra de Deus irá se cumprir ponto a ponto, e isso aí já está escrito. Então, você veja que por causa disso, né, nós que somos servos de Deus vamos passar por grandes tribulações, né, grandes aflições. Porque é como a gente costuma falar, tem se vendido uma imagem de um evangelho sem dificuldade, um evangelho que você pode fazer qualquer coisa, que não vai haver nenhum tipo de juízo, nenhum tipo de justiça, nenhum tipo de dano, nenhum tipo de, enfim, de correção. E justamente, presbítero, Jesus vai falar sobre isso, né? Que nesse princípio das dores, ele fala sobre que nós seríamos odiados
odiado por servir a Deus, né? A gente ia sofrer, ia ser levado diante de tribunais. E você vai ver isso no começo do século, do primeiro século, já aconteceu isso. Atos está lá registrado. Como foi que morreu o grande pregador Estevão? Apedrejado, né? Apedrejado, irmão, até a morte. Você imagina, você vê uma pessoa sendo apedrejada até a morte. Então foi assim que morreu o evangelista Estevão. Pedro, né, foi crucificado de cabeça para baixo. E outros. Decapitado. Porque esse dia eu estava falando na igreja, irmãos, a gente estamos neste mundo, então não estamos isentos de sofrer as consequências que às vezes esse mundo tem. Então, você vai ver que Deus livrou Daniel da cova dos leões. Amém, livrou, com certeza. Mas você vai ver depois a igreja, os cristãos sendo devorados por leões. E Deus não livrou ele daquelas situações. Mas em meio àquela situação, Deus ele sempre estava com ele, a promessa de Deus. Porque hoje, pregar isso é como você falou. Eu já conheci colegas meus que têm mudado de mensagem. Por quê? Fica achando, mas o pessoal não gosta. Irmãos, você tem que ter um compromisso com a palavra. O apologeta, o compromisso dele é com a palavra, não é se gostar ou não gostar. Você tem que pregar a palavra de Deus, não mudar a mensagem, querer adaptar a mensagem àquilo que as pessoas gostam de ouvir. E hoje é o que tem acontecido. Aí formamos vários crentes frágeis. Por quê? Porque os próprios pregadores serviram isso às pessoas. Então, a Bíblia mostra, nós como cristãos, nós iríamos sofrer. Jesus ali falava apenas para 12, irmãos. Imagina só a dimensão. Ele fala assim, mas ele disse, olha, por causa do meu nome. Em outras palavras, todo mundo desacreditando nesse homem. Porque a Bíblia diz que naquela época toda a multidão gritou ali diante, quando Jesus foi crucificado, quando Barrabás foi solto, a multidão ali gritava, crucifica Jesus. Então, todo mundo gritando, mas Jesus disse, lá na frente, muitos vão sofrer perseguição pelo meu nome. É igual as bem-aventuranças, né? Bem-aventurança não é o que? É o que chora, é o que sofre perseguição. Então é isso. Então, que é injustiçado, precisamos entender isso. Amém? Deus abençoe. É verdade, meu pastor. Eu concordo plenamente. E a gente conversa isso diariamente, né? Eu converso isso bastante com a missionária Gilene, sobre a facilitação do Evangelho, né? Que é apresentado no dia a dia. Então, hoje você fica com mais medo de pregar na frente de um pastor presidente do que saber que você está pegando na frente de Deus. É verdade. Então é uma coisa muito, muito interessante que a gente discute, que uma coisa é estar no púlpito e outra coisa é estar diante do altar do Senhor. Então muita gente que prega diz assim, mas eu vou pregar hoje na frente do pastor, mas não tem a ciência que você está pregando a palavra de Deus, está pregando diante de Deus as verdades que Ele quer que você pregue. Então, tem gente que diz assim, eu quero ser usado por Deus, eu quero ter um ministério de palavra. Aí Deus vai e concede a oportunidade de alguém se tornar um mensageiro da palavra de Deus, porque na verdade todos nós somos responsáveis por transmitir a palavra de Deus. Isso não é responsabilidade de pastor, de presbítero, de evangelista, de diácono. Não. Para você transmitir a palavra de Deus, só basta você ser salvo. Você tem que ser salvo pelo Senhor, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. E a partir daí você será responsabilizado, como diz em Marcos capítulo 16, que você tem que ir e levar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Então, o que adianta a gente querer ser usado, mas não ser aprovado por não estar fazendo a vontade verdadeira do Senhor, a vontade de Deus sobre as nossas vidas, que é pregar o verdadeiro Evangelho da parte de Deus. Então, Jesus estava dizendo justamente o que o Senhor estava falando aqui. Ele diz, hão de vos entregar para seres atormentados por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aí ele continua no versículo 11. E surgirão, aí ele traz novamente a lógica dos falsos profetas. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos.
Aí vem aquele versículo que é um versículo muito clássico desse texto de Mateus capítulo 24, que ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, não tem como nós nos alegrarmos, meu pastor, com a situação que vive a igreja do século XXI. A igreja do século XXI é uma igreja com um avivamento tênue ali, brando, ou seja, que não faz questão mais de ter um culto de batismo com o Espírito Santo, que não faz mais questão de usar as línguas estranhas em favor de edificação da igreja e não da edificação própria. Então, que não tem apreço e amor pela palavra, pelo ensino, pela doutrina, né? Um dos grandes pastores ali da Paraíba, o senhor deve conhecer, do ministério da Assembleia de Deus, o pastor Zé Carlos, né, o pastor de Lima, ele falou: o que afasta o crente da igreja não é doutrina, o que afasta o crente da igreja é o pecado. É o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus, como está escrito lá em Isaías. Então, as pessoas pensam que é a instrução que vai nos afastar dos caminhos do Senhor. E você vai ver, e surgirão muitos falsos e enganarão a muitos. Irmão, não estou aqui para disputar com ninguém que quantidade de acesso, quantas pessoas vão assistir nossos vídeos, quantas pessoas vão curtir. Com certeza nosso intuito é alcançar o maior número de pessoas possível para ter o verdadeiro conhecimento da palavra. É verdade. Mas tu entra hoje no Facebook. Ontem eu estava vendo o cara com a mão cheia de sal e revelando o nome das pessoas. Aí tu vai naquela live lá, é 1.000, é 2.000 pessoas ali, e botando o seu nome, e revela a minha vida, e revela. Só então, não revela a palavra, né? Porque, irmão, revelar é uma coisa muito, né, que a gente fica... as pessoas são muito frágeis, muito fácil ser enganada, né? As pessoas hoje, só basta dizer, não, Deus está me revelando que tem uma pessoa aqui com a dor, com um problema de coluna. Rapaz, não, eu vou botar 10 pessoas, se tiver um problema de coluna... É fácil, bem dizer, é impossível sair. Pela incidência, então, precisamos ter esse cuidado, e aqui o texto deixa bem claro, vai enganar muito, não é pouco não, não é pouco, não é muito sendo enganado, muito sendo iludido, sendo tomado por engano. Então, meus queridos, vamos abrir nossos olhos, vamos estar atentos. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não cair em tentações. Então, isso é muito importante. Então, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, nós estamos defendendo a fé cristã. Nós estamos trazendo conteúdo aqui para você, para que você possa não ser enganado e ser iludido por muitos enganos que têm surgido aí. Muitos falsos profetas enganando as pessoas. E você vê que Jesus, ele frisa novamente, meu pastor Almir, essa questão dos falsos profetas. Né? Realmente existe um absurdo de conteúdo que eu posso dizer assim que é jogado fora nesse conteúdo de profecias online, profecias que vão revelar coisas que já estão reveladas. Então, assim, a igreja, ela carece de entendimento e principalmente discernimento, porque tudo que eu digo assim, olhe, eu estou vendo o irmão aqui, mas eu não sei o que é, mas eu não sei de que forma vai ser. Isso aí você está vendo que ele está tentando atirar no escuro. Ele está tentando pegar uma pessoa que passa por aquela condição e a partir daí ele diga, ele é o profeta. Não, irmão, ali se brincar não teve conteúdo profético nenhum. Então, são muitas pessoas que ficam com os ouvidos espirituais agravados e a partir daí, infelizmente, acabam sendo enganados por falsas profecias. E sem contar que isso aí tem afastado mais gente do que é atraído, porque é tanta mentira, e sem contar que muitos críticos do evangelho usam isso aí para generalizar. Tem gente nessa hora que está escutando, rapaz, eu pensei que o evangelho era só... É isso aí que muitas vezes a mídia tem mostrado, essas coisas aí. Então, não, irmão, o evangelho é algo sadio. O cristianismo é algo sadio. Deus,
ele tem um projeto para a nossa família. Deus ele criou o homem com a finalidade, com o projeto. Não foi apenas um sistema para viver apenas naquele período, não. O Evangelho ele consegue se adaptar em todos os períodos, em todas as classes sociais. Esse é o Evangelho de Cristo que nós estamos aqui ensinando e pregando. E fique de olho, irmão. Isso aí é uma mensagem que nós estamos querendo deixar aqui, é que a palavra de Deus ela não vem para alienar ninguém. Verdade. A palavra de Deus ela vem para libertar as pessoas. Libertar as pessoas de opressão, libertar a pessoa, enfim, de uma possessão demoníaca, ou, enfim, de uma própria opressão instalada por um falso líder, uma falsa igreja. Então, isso é o propósito, ou seja, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas só que muitos líderes não querem ouvir o que a gente está falando aqui. E o que a gente está querendo falar é o seguinte: muita gente usa a palavra de Deus para alienação, verdade, para transformar as pessoas em meras marionetes. E sem contar que não há um incentivo algum a respeito da leitura da palavra. Não, né? com certeza. Parece aquela época lá da era Inquisição ali, né? Época de Lutero. Mas até uma época dessa existe a religião que restringia os membros dela ter acesso à Bíblia. Quem só podia ler a Bíblia era o alto clero. Era o alto clero. Então, meu irmão, o véu do tempo se rasgou. Você tem acesso à palavra de Deus. A gente poderia estar aqui, a gente está incentivando a você a conhecer. Porque você vai ver muito, irmão, eu quero dizer para você, eu sou pastor de igreja. Eu poderia, como muitos estão fazendo aí, pelo contrário, incentivando o povo não a orar, a buscar conhecimento da palavra, porque tem muitos aí enganando. Claro. Então você chega em algum lugar, eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, eu vou subir o monte por você, o cara não faz nada. Né? Você vê que hoje o povo chega para você para pedir ora por mim, que na verdade não é orar por mim, me ajuda em oração, que tu tem que orar também. É verdade. Esse negócio de orar por mim, não. Eu vou te ajudar. Sugando, né? Isso, como um pregador, suga da gente, né? Eu fui pregar no estado de São Paulo, rapaz, é complicado, mas uma cidade que eu fui lá que acabava o culto, fazia aquela fila lá para orar, e eu saía da igreja de meia-noite, e o pastor pedia, né, por educação, eu fui ali pregar. Convidado. Aí, irmão, era uma fila, que aí tinha que orar um por um, e tinha gente que às vezes nem vinha pro culto, só chegava no finalzinho para o pastor botar a mão na cabeça dele. Então, na verdade, já é aquele pensamento, o pastor botar a mão na minha cabeça. É a síndrome daquele camarada lá que Eliseu mandou ele dar os mergulhos lá, né? Naamã, síndrome de Naamã. Naamã esperava que Eliseu disse, não, vai lá, Eliseu nem foi enquanto eles, vai lá e mergulha. Porque ele imaginava que Eliseu, acho que ia vir, né, cortar laço, né, botar a mão na cabeça dele, né, fazer todo aquele alvoroço. Não, quando ele mergulha lá, nem o encontro dele Eliseu foi. Então hoje tem esse síndrome de Naamã. O camarada quer, o pastor, não estou aqui, irmão, eu faço oração em posição de mão, eu oro aqui, até domingo agora, Deus me deu estratégia para na hora da oferta eu colocar a mão na cabeça. Não estou ignorando, mas isso não pode ser uma regra. Tá? Quando virar uma dependência do pastor. Uma mulher na rádio disse, meu comércio aqui tá ruim, meu comércio hoje não está vendendo nada, é porque eu não fui buscar a rosa lá na igreja. Olha só. O povo se apega tanto ao material e muitos usou disso aí, né, para tomar vantagens, tá entendendo, irmão? Então, querido, abra seus olhos, fique atento. O texto deixa bem claro, surgirão falsos profetas e enganarão, não é pouco não, querido, cuidado. Deus nunca teve com a maioria, Deus muitas vezes está com a minoria. Então não vá se iludir, não vá, ali está cheio, ali está... Porque a própria dele fala, muitos vão dizer, Jesus vai estar ali, e todos vão para lá, e todos vão para cá, vai falar sobre isso. Amém? Então, muito cuidado. Um dos sinais, irmão, para a gente contextualizar o que Mateus capítulo 24 está dizendo, que outro sinal é esse esfriamento. E hoje você chega em muitas igrejas, com o perdão da palavra, são cemitérios. Né? Você sente que tem discernimento espiritual, você sente ali que
as pessoas estão ali cumprindo tabela. As pessoas não estão vindo como vinham antigamente, ou seja, como o Senhor diz, né? As pessoas se jogavam no chão para orar, não tinha aquela formalidade, aquela padronização, porque hoje em dia estão tentando até colocar o crente dentro de um padrão. A forma que você deve orar, a forma que você deve adorar, a forma que você deve pregar, a forma que você deve louvar. Pelo amor de Deus, Jesus fez você livre, ou seja, você tem liberdade para adorar, para buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Então, irmão, a gente está aqui mostrando que um sinal que, infelizmente, vai culminar no esfriamento da igreja, que já está acontecendo, são os falsos profetas, a multiplicação das falsas profecias. Acabou essa época, né, do sacerdote, que ela representar o povo diante de Deus, você tem acesso direto, irmão. Você, irmão, não é inferior a pastor nenhum, a presbítero nenhum, a evangelista nenhum. Isso. Não há ninguém maior no reino de Deus. O reino de Deus, só quem é o grande é Ele. É Ele, Jesus Cristo, que é o grande. O resto é tudo pequeno. É tudo igual. Verdade, não existe, irmão, não existe. A Bíblia diz que existe apenas um Espírito. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você também. Amém? Então, creia que Deus, Ele faz virtudes e maravilhas através da tua vida também. É verdade. Bem? Vamos lá, né? Então, ele diz, mas que vai haver, meu pastor, no versículo 13, aqueles que perseverarem até o fim. Ou seja, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, você veja que há um povo separado. Há um povo que vai perecer com as falsas profecias. Há um povo que vai cair, né, frente ao povo que vai se render aos falsos profetas, às iniquidades, mas em contrapartida vai haver um povo que não vai ceder às falsas profecias, vai haver um povo que vai passar adiante, um povo que vai sofrer pelo evangelho e vai chegar. Então esse, irmão, são os remanescentes de Cristo, são aqueles que vão chegar na glória eterna, no gozo celestial, ou seja, são esses que passarem pelas iniquidades, passarem pelos falsos profetas. Então, perseverar, ele quer dizer esperançar, né? E esperançar é um esperar ativo, ou seja, é fazendo a sua parte, é buscando, é orando, é jejuando, é louvando, na sua pouca força, na minha pouca força, na nossa pouca força, mas é onde Deus tem se agradado, né, da igreja verdadeira. Aí existe, graças a Deus, uma igreja compromissada com o Senhor. Olha aqui os comentários. Irmã Miriam Cabral, boa noite, pastor e presbítero Mateus. Amém, a paz do Senhor, irmã Miriam. Também nossa irmã Mônica, a paz do Senhor Jesus, meu amado. E a missionária Girlene também. Os irmãos quiserem comentar, pode comentar também, viu, irmãos? Pode colocar a sua opinião. Quiser tirar dúvidas aí, ó, pode fazer a pergunta aí. Vamos aproveitar para tirar dúvidas aí a respeito de tudo aquilo que está acontecendo e que vai acontecer, né? Que a Bíblia fala coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer. Exatamente. E esse sermão mais ou menos retrata isso, né? Exato. Coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo, porque rumor de guerra, por isso que Jesus fala, ainda não é o fim, porque desde que ele falou isso há 2 anos, sempre teve guerra. Sempre, exatamente. Sempre teve terremoto. Nação contra nação, reino contra reino. Sempre teve falso profeta desde o começo, irmão. Falsa profecia sempre aconteceu. Então, ainda, Jesus fala, ainda não é o fim. Então, não adianta a gente ficar alarmado, com medo. A gente tem que confiar em Deus, crer que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Aí, então, se você quiser fazer alguma pergunta ou também fazer algum comentário, fique à vontade. Vou ler aqui o comentário da missionária Girlene. Tem situações que são necessárias para Deus forjar o caráter do crente. Aleluia, isso. É verdade. É isso aí, irmão. Tudo tem um propósito. É verdade. Tudo tem um objetivo. A gente não pode ficar pensando, porque parece aquele sentimento que os amigos de Jó, né, pensavam, Jó, será que tu não pecasse contra o Senhor? Será que não é algum pecado? Não. Existe propósito. Também mandar a paz do Senhor lá para nossa irmã Cineia, lá de Erval do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Também mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Diego Gomes, que está nos assistindo aí. Então, irmão, nós estamos falando sobre esse tema, sermão da montanha, ou seja, o sermão profético de Jesus, lá em Mateus capítulo 24. Nós já estamos aí já num versículo... Indo para o versículo 14. Já indo para o versículo 14 aí. A gente vai avançar,
meus irmãos, nesse sentido, mas Jesus ele deixa um detalhe, meu pastor, que é importante de ser frisado, que é justamente o que marca o fim. E este evangelho do reino com R maiúsculo, não sei se na sua versão tem R maiúsculo, reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, irmão, o fim ainda não chegou, basicamente porque ainda há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E o interessante aqui é que às vezes a pessoa acha que o evangelho do reino ele tem que ser pregado a todas as pessoas. Está dizendo aqui, ó, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Não é a todas as pessoas. É o globo terrestre. É o globo terrestre. E outra coisa, irmão, entenda-se, porque às vezes tem pessoas que podem usar desse subterfúgio, né, para pensar assim, mas ainda tem muitos povos para ser alcançados, então vai demorar demais. Mas está dizendo que através de um missionário tem que chegar lá. Existe países comunistas que eles fretam um avião e passam por cima e jogam a Bíblia. Tá entendendo? Então, jogam até também cartas, né? Cartas em balões, né? E já perderam essa conta de quantas pessoas, de fato, ninguém sabe quantas pessoas de fato não tem mais essa conta por causa dessa era da informação. A gente sabe que alguns países comunistas, né? Coreia do Norte, são restritos a alguns sites, né? Eles só usam essa informação só de lá, né? Então, existem várias formas do evangelho chegar. Então, não fica preso aí, ainda falta muita gente, ainda muitos povos, né? Que ainda não foi alcançado, então ainda vai demorar muito. Não, isso aí pode acontecer a qualquer momento. Então, Jesus raiar das nuvens e buscar a sua igreja. Então, é o que eu sempre digo, arrebatamento a gente não pode olhar como assim, eu vou me preparar para não. Temos que estar preparados. Não vai dar tempo de preparar, não. É como abrir e fechar os olhos. E aqui uma coisa que chama a atenção também aqui, aquilo que o presbítero vai abordar daqui a pouco também, aqui fala sobre, porque os assuntos aqui são meio misturados, né? Variados. Variados. Então aqui fala sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, e fala sobre o grande dia do Senhor, né? Que quando a Bíblia fala sobre arrebatamento, irmão, arrebatamento, a igreja vai ser arrebatado. Mas o dia do Senhor é onde todo olho verá e toda língua confessará. O povo lamentarão de ter matado o autor da vida. Então precisamos fazer essa diferença. Então, alguns assuntos aqui que a gente vai falar, que eu acho que vai entrar agora, né? A respeito do arrebatamento da igreja, que é algo que vai acontecer, a igreja vai ser arrebatada, a igreja lavada e remida com o sangue de Jesus, né? Não é a igreja denominação, a igreja de vários povos, várias nações, né? Porque nessa hora a gente está aqui, né? Tem irmãos nessa hora em outros países que estão se acordando agora, né? Então, vai ter esse momento, mas também vai ter o grande dia do Senhor. Então, nosso irmão, o presbítero Mateus aí, um grande apologeta, tem nos trazido essa palavra abençoada, e vamos ver daqui para o final dessa live, nós já vamos anunciar, né, na próxima quinta-feira, um próximo tema aí, né? Próximo tema aí, polêmico também aí, e sugestão, se irmãos não desejarem algum tema aí, pode pedir, a gente prepara o material, nós temos uma semana aí para preparar, porque nós queremos trazer de fato conteúdos verdadeiros, amém, graças a Deus nós temos um acervo de livro, o presbítero Mateus também, bíblias de estudo aí, para estarmos aí tirando as dúvidas dos irmãos em nome de Jesus. O importante é que o nosso objetivo ele foi alcançado, né, meu pastor? O objetivo é a gente poder estar reunindo, né, porque a palavra do Senhor diz: onde houver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Sim. Então o objetivo é que o Senhor esteja conosco e com você aí de casa. E nós vamos estar cada dia, cada semana, trazendo um tema polêmico, um tema novo, né? E as explicações à luz da Bíblia, né? Porque é o que nos interessa, é a nossa ferramenta de estudo, é o livro de fé e prática do cristão. Verdade. Então, assim, quem falou muito acerca da grande tribulação, que muita gente usa de forma errada, aquele texto Daniel 12:13, tu porém vai até o fim, e eu vou até parafrasear a missionária Girlene, que eu gosto muito quando ela faz essa interpretação, porque
tu, porém, vai até o fim, mas de que forma você vai até o final? Qual vai ser o seu fim? Ela sempre fala isso, né? A gente fala nas nossas discussões teológicas, e ela sempre diz que uma coisa é você ir até o fim com Jesus, e outra coisa é você ir até o fim com o inimigo. Aí você vai ter fim mesmo, porque ir até o fim com Jesus, como Daniel 12:13 fala, que aquela parte de Daniel é uma parte apocalíptica de Daniel, né? Daniel capítulo 12, ele fala de ir até o fim, ou seja, fala da perseverança. Mas quem vai até o fim sem Jesus, ele tem um final. Mas quem vai até o fim com Jesus, ele tem um começo, porque a vida eterna é o começo da vida do crente. Verdade. Então, Jesus cita Daniel por ser conhecedor das Escrituras, porque Jesus ele dava exemplo. Ele não somente pregava, ele era extremamente conhecedor das Escrituras, como judeu que era, como estudioso da palavra do Pai. Então, trazendo para a gente adiantar, ali no versículo de número 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. E ele diz no 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, meu Deus, isso é muito forte, serão abreviados aqueles dias, ou seja, por causa dos escolhidos, por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, pastor Almir. Ele abrevia os dias e ele retirará os escolhidos, né? E chamará eles para si. Então, assim, ele diz no versículo 23, então, para a gente ficar atento, ou seja, que vai haver um período de grande aflição, de grande sofrimento. Se a gente acha que o que está acontecendo hoje é sofrimento, é o início. É o início. Agora, nós que somos cristãos, nós sempre vamos ser uma luz dentro da escuridão. Nós vamos ser sal e vamos ser luz. Porque vamos ser sinceros, vamos aqui com estatística. Qual o trabalho que a igreja tem feito, irmãos? Porque a sociedade não divulga isso, né? As mídias não divulgam isso. Mas é através da igreja que muitos casamentos foram restaurados. É verdade. Jovens que saíram das drogas, pessoas que eram alcoólatras. Então o trabalho que a igreja faz é um trabalho tremendo. Sem contar o trabalho social. Eu estou falando de igrejas verdadeiras, irmão. Que existe igrejas verdadeiras. Eu estou falando aqui de igreja comprometida com a palavra. Igrejas, quando tem catástrofe, quando tem situações, ela ergue os braços e ajuda. Eu servi uma época como evangelista a um pastor, que a igreja não era tão grande não. Ele chegou a construir quase 3 casas de membro da igreja, com dízimo e oferta. Isso em meados de 2009 para 2008. Então, a igreja tem feito esse trabalho. A igreja é o sal. Por isso que eu digo, vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas imagina, quando a igreja de Cristo for arrebatada, presbítero Mateus. Porque Jesus nos chama o quê? Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Sal, ele tem o poder de preservação. É verdade. Então Deus tem preservado ainda por causa dos escolhidos. É verdade. Agora imagine quando essa igreja... querido, se você acha que as coisas estão difíceis, tá ruim, imagine quando a igreja for retirada. As pessoas em desespero, porque muitas vezes as pessoas vão a Jesus no canal de desespero. É verdade. Espera ali, porque vê a igreja. Imagina chegar de repente aí, cadê o pastor para orar por mim? Cadê aquela irmã? Vou bater na cara daquela vizinha que é crente, porque ela me convidar para ir para a igreja. Cadê lá, bater lá e cadê a vizinha? Não tem. Imagina só. É verdade. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam que Jesus, meu pastor, e que principalmente a vinda de Cristo é uma coisa fantasiosa, né? Que os crentes são um bando de pessoas que são alienados e que estão vivendo uma coisa que não vai acontecer. Pelo contrário, irmão, o crente, como diz o pastor Paulo Júnior, ele é uma pessoa totalmente liberta mentalmente e tem consciência de que tudo que está aqui na palavra de Deus vai ocorrer. Verdade. Então, no versículo 24, ele vem falar dos falsos cristos, né? Quantas pessoas, meu pastor, têm levantado altares para outras pessoas?
Né? Isso é uma coisa muito, muito interessante, porque o altar, meu irmão, a forma de você levantar um altar, ele mostra sacrifício e adoração. Sim. E o único que merece esse tipo de atitude é o nosso Senhor Jesus. Então, assim, por isso que diz, muitos cristos, pessoas que idolatram, pessoas que eu já vi dizer assim, por exemplo, um determinado cantor, que eu não vou dizer aqui o nome por questão ética, em um show, em um evento aqui em Recife, ele disse assim, coloque minha camisa no seu filho, que seu filho vai ser curado. Então, quem é ele? Né? Ele é o detentor da cura. Então, assim, as pessoas estão se achando mais do que Deus. E aí, por isso que Jesus está enfatizando, vão surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. No versículo 24. Isso é muito forte, meu pastor. Muito forte. Sinais e prodígios. Cuidado com as profecias. Cuidado com as línguas estranhas. Cuidado com os movimentos que muitas vezes têm sido carnais. Porque esses sinais muitas vezes não são da parte de Deus. E as cura, né? As cura e os milagres. Cura. Né? O diabo também cura. O diabo também abençoa. O diabo também profetiza. Então, assim, o diabo, ele também usa as pessoas em favor dele, porque ele é um ser sobrenatural. Eu acho interessante o pastor Paulo Júnior falando sobre o que nós devemos conhecer sobre o inimigo das nossas almas. Porque, meu pastor, a gente subestima a força do diabo. Sim. O diabo é um ser sobrenatural. Ele tem ali força para poder manipular, né, da forma que ele quer aqueles que não estão pautados na palavra do Senhor, aqueles que não estão em retidão. E muitos até que estão em algum momento que dão brecha, acabam se contaminando, caindo, né, em determinadas situações. Então Jesus está falando, eis que vou-lo tenho predito. Ou seja, ele está dizendo, isso é uma previsão, é uma profecia, isso vai acontecer. Não é uma coisa que é irreal, não, vai acontecer, está predito pelo Senhor. E aí ele fala aquilo que o Senhor citou, no 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então essa parte do cadáver, ou seja, o Filho do Homem vai vir e vai buscar a sua igreja. E ele, quando fala do cadáver, fala das pessoas que vão morrer espiritualmente também, tem esse significado. Então vão se ajuntar o que? As águias, ou seja, aqueles abutres, aquelas coisas que ficam ali rodeando os mortos. Por quê? Porque a pessoa sem Deus, ela é apenas um pedaço de carne rumando para a perdição eterna. Ela só passa a ter significado quando o Espírito Santo vem habitar na sua vida e fazer dela uma nova criatura. E o mundo hoje tem muito medo da morte, né? Mas esquece que existe uma morte muito pior, que é a morte espiritual, né? Exatamente. A morte física, ela nem se compara com a morte espiritual. A morte física, tem gente que nessa hora está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Então Deus está dando essa oportunidade de você sair desse estágio de morto e vir para Cristo. Cristo pode mudar a tua vida. E o comodismo, né? Eu estava lendo ontem, aqui na nossa tarde da bênção, no nosso culto de quarta-feira, estava lendo ontem aquela parte que Deus diz a Josué, esforça-te. Né? É isso que o crente tem que fazer diariamente. Porque, irmão, a gente vive em um país que nos dá toda a estrutura para a gente ser, meu pastor, comodista. Sim. Porque, por exemplo, quem é que está com a arma na cabeça aqui da gente dizendo, não sirva a Deus, se você servir você vai morrer, eu vou lhe matar, se você ler a Bíblia você vai ser perseguido. Não, irmão, o Brasil é um país laico, é um país livre, em expressão religiosa, o garante até o artigo 5º da nossa Constituição Federal, a expressão de crenças. E o que nós fazemos em vez de buscar com intensidade, isso eu falo de mim também, muitas vezes a gente deixa as atribuições passarem à frente do nosso tempo com Cristo, mas isso infelizmente a rotina, né, que nós
temos de correria, de muitas coisas, mas nós temos que ter tempo para meditar, para buscar ao Senhor, dentro do carro, orando, buscando, louvando, no trabalho, com os amigos, porque ser igreja é muito mais além do que de estar no culto, como o nosso pastor Almir falou. Ele transcende isso, é você ser igreja no seu dia a dia, na sua vida secular também. Ou seja, às vezes você vê uma pessoa chorando, né, como eu já vi várias vezes ali na faculdade, porque dentro desses ambientes científicos é o maior potencial de depressão, de opressão, de tristeza, de síndrome do pânico, porque muita gente se deixa forjar pelo professor, pelo orientador e se esquece que há um Deus por trás, cuidando, sendo misericordioso, que vai muito mais além. E aí você vê uma vez uma pessoa chorando e quantas vezes você chega perto para dizer uma palavra de conforto, para dizer, ó, Jesus está contigo. Tem gente que não acredita, meu pastor, que eu já dei algum tipo de palavra da parte de Deus, a pessoa chorando, a pessoa dizendo, olha, eu digo, olha, irmão, não sei como apresentar o Jesus para você, mas eu estou dizendo que Jesus, ele te ama, ele tem um propósito na tua vida, ele quer tirar você desse sofrimento. Jesus, ele quer preencher o teu ser, Jesus quer preencher esse vazio que você tem na sua vida. E pense em pessoas vazias, viu? Pessoas vazias que estão aí nos ambientes acadêmicos, muitos são vazios, não têm amor, querem escravizar os alunos, querem destruir os alunos, e a gente também tem combatido isso também na universidade, porque a universidade, todo dia quando eu chego de manhã eu digo, Senhor, essa universidade é tua, Deus, esse povo é teu. Então, Senhor, faz aí teu querer, Senhor. Não permita, Deus, que o mal tome conta também dessas instituições, dessas mentes. Então, ele diz aqui no versículo 31, continuando. De fato, fica à vontade. Nós como pai, hoje eu sou pai, tenho 3 filhas, minha filha mais velha já está indo para o seu segundo ano do ensino médio, 16 anos, a Kathleen, e de fato a gente fica apreensivo em relação a isso. Foi até bom isso que você falou, Kathleen, como você, Deus tem levantado também professores universitários aí, cristãos, para de fato nos representar ali dentro, porque nós ficamos de fato preocupados. O dia de você colocar seu filho na universidade, o primeiro dia de aula, o primeiro semestre, por causa disso, que de fato a gente vê mesmo sendo bombardeado, né? Ali muitos professores ali já vão com esse intuito ali mesmo, para destruir às vezes aquilo que você como pai, né, construiu durante toda a sua vida, dedicou ali para os seus filhos, para ensinar, para de fato ali ser um lugar de aprendizado, e a gente fica realmente temeroso em relação a isso. Irmãos, tomem cuidado com esse conceito de democracia, porque muitas vezes a democracia, meu pastor, só vai ser utilizada para o interesse próprio. Então, por exemplo, eu já escutei isso lá no departamento onde eu estava, né? Agora eu mudei de departamento, mas onde eu estava, teve um rapaz que era crente que disse assim, mas eu não vou falar de Jesus não, porque tem um professor fulano que não gosta. Eu digo, querido, aí que você tem que falar. Você tem que falar porque você é livre, você tem liberdade de expressão. Você não vai confrontar ninguém, nem atacar ninguém. Agora, deixar de falar do seu Deus no dia a dia, na sua vida, você não pode deixar de falar de Jesus, irmão. Aí não, porque professor fulano, quem é professor fulano perto de Jesus? Quem somos nós perto de Deus? Não somos nada, somos pó. Agora o interessante, quando esse povo sofre a primeira dor, eles chamam, ai meu Deus, né? Então já tem o Deus, né? Já existe o Deus, né? Porque a maioria, com todo respeito, eu também tenho respeito a muitas pessoas que são pessoas ateus também, não tenho nada contra, cada um tem sua liberdade de expressão e sua forma de sua expressão religiosa ou não religiosa, mas porque na primeira situação chama o nome de Deus? Não, chama o nome de Freud, chama o nome de Nietzsche, chama o nome de Newton, de Einstein, não chama o nome de Deus não, porque você não tem Deus, você não acredita em Deus, então chama o nome dos cientistas. Pelo contrário, irmão, ser um cientista é olhar a ciência e ver a complexidade do Deus que originou tudo aquilo, porque a inteligência do homem só é dada porque Deus permite. A Bíblia diz em Tiago que as ciências se multiplicaria, e ciência fala de conhecimento. E quem é o autor do conhecimento? Deus. O homem não tem nada, o homem só bate o músculo cardíaco porque Deus permite. Imagine pensar. Então quando eu olho assim, eu estou fazendo alguns experimentos de Deus, como o Senhor é perfeito.
Não pode ser outra pessoa responsável por tão perfeição. É isso aí. Aleluia. O Evangelho faz isso na vida do homem, né? Deus abençoe a vida do presbítero Mateus de fato. Trabalha nessa área de pesquisa, né? E ele tem louvado a Deus ali, o Senhor tem sido glorificado através da vida dele, que isso é muito importante, porque nós somos bombardeados, né? A Bíblia diz, muitos nos odiarão, né? Só pelo fato da gente ser cristão, né? Com certeza existem retaliações, mas com certeza Deus tem dado maturidade para o servo de Deus para lidar com essas situações, e Deus vai nos dando sabedoria, né, irmãos? Então, é isso aí. Então, querido, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Então, convido vocês aí, vai compartilhando aí. Daqui a pouco nós estamos encerrando essa live. Estamos chegando já ao final. Já chegando no finalzinho aí, mas dá tempo ainda compartilhar. Depois nós vamos colocar aí, né? Vamos concluir depois e compartilhar. Então vai ficar registrado aí. Você pode compartilhar. Deixa eu dar uma dica, você compartilha e marca também seus amigos. É importante você marcar aquelas pessoas que você conhece, que gosta de ouvir uma mensagem, que gosta de ouvir uma genuína palavra, principalmente aquela pessoa que são críticas do Evangelho. Uma mensagem, é bom você queria ver o irmão compartilhar umas coisas que é só um movimento. Aí marca o caba que é ateu, aí o caba vê aquilo. Porque, irmão, tem coisas que a gente, como cristão, não entra, imagine quem não é crente. É igual aquela música. Eu tava pastoreando lá na Paraíba, e foi naquela época daquela música lá, que eu chamo música, que não é hino não, pode chamar qualquer coisa. E não sei nem se pode chamar música, viu? Desculpa os cantores aí, acho que nem música não pode chamar. O hino dizia assim, olha a metralhadora de Jeová, e o cara ia fazer as horas da metralhadora. Eu já ouvi, pastor, então, vou mentir irmãos, pro senhor não, já ouvi. A gente que é cristão tem dificuldade de escutar um negócio desse, porque imagine, Deus com metralhadora. Irmão, peraí, irmão. Peraí, Deus tem anjo. Com certeza os comentários vão aparecer agora. Bota uma metralhadora na mão de um anjo, amém, quer botar, bota. Mas de Deus, irmão, Deus vai usar metralhadora. Irmão, não precisa disso não, Deus não usa nem espada. Quando a Bíblia fala espada, Deus está com espada, está falando sobre justiça, Deus está reinando, Ele tem pessoas para fazer justiça por Ele. Então aí, às vezes a pessoa compartilha isso, aí o camarada na rede social, né? Aí, olha, eu quero crente. Não, você tem que compartilhar coisa assim, uma coisa sadia. Compartilha aquele camarada aí que persegue você, que fala mal a vez de crente. Isso é uma mensagem boa, ele vai gostar de escutar, com certeza. Amém, irmão? Então, faço esse pedido aí para vocês. Vai compartilhando. Todas as quinta-feiras nós estaremos aí fazendo essa transmissão com temas abençoados. Como sugestão, vocês podem pedir também o tema. Você tem nosso contato aí. Pede aí, a gente vai ver ali os temas. Eu tive até uma sugestão, né? Teria até uma sugestão que veio agora na minha mente, que é um tema extremamente interessante. Seria os dons espirituais, né, pastor? É um tema que muita gente precisa se atualizar. Porque já faz o convite aí, já, para estar no domingo aqui de manhã, né? Que a escola bíblica dominical, irmãos. Aqui vocês aqui de Barra de Jangada, você aqui de Candeias, você aqui de Piedade, né? Hoje nós temos aí muitas facilidades de locomoção. Estaremos aqui domingo pela manhã, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, né? A doutrina do Espírito Santo. E tem sido uma grande bênção, né? O nosso pastor Almir, conosco aqui também, pela misericórdia do Senhor, como responsável pela ministração das aulas. E temos aí um material abençoado e estamos estudando acerca do Espírito Santo. E agora vamos estudar domingo que vem sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então vamos ver como era a utilização das pessoas pelo Espírito Santo. Sansão, Davi, Saul. Que a pessoa acha que o Espírito Santo ele nasceu ali quando Jesus foi ao céu, né? Alguns acreditam, né? A gente sabe que o tema não é esse, mas tu puxasse para que ele fosse puxar, né? A povo acha que o Espírito Santo nasceu, quando Jesus morreu, o Espírito Santo nasceu. Não, o Espírito Santo é eterno. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo é eterno. São as três pessoas. Houve as manifestações em épocas diferentes. Então, o Espírito Manda um alô, Santo meu pastor, para o irmão Cristiano Carvalho. O nosso irmão Cristiano é o irmão da nossa missionária Gilene. Amém. Ele está ligadinho aqui na nossa live. Irmão Cristiano, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Ele botou, Deus está no controle das nossas vidas. É isso aí, verdade, irmão. É verdade. Deus te abençoe. Também mandar a paz do Senhor para o irmão Edilson também, que está nos ouvindo aí nessa live.
E os irmãos que estão aí compartilhando também, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Irmão Edilson aí, ó, irmã Dani ali do Rio Grande do Sul, Deus abençoe a sua vida. Então vamos continuar aí, né, que tá uma bênção, então, Deus abençoe. Os irmãos estão compartilhando aqui, ó, mais de 21 compartilhamento. Aqui eu tenho também 26, né? Mandando um alô para a irmã Fernanda, ali da nossa congregação Jardim Piedade. Isso aí, irmã Fernanda, compartilha aí. Pedimos para fazer o compartilhamento também e marcar o seu amigo aí nessa live em nome de Jesus. Olha, irmão, só reforçando para vocês, a gente está fazendo essa live, não é um culto que a gente está fazendo, porque a gente nem tem culto dia de quinta-feira. Nós vamos não confundir, achar que a gente já está fazendo culto, principalmente os membros da nossa igreja, nós ainda não estamos fazendo culto online. Nossos cultos vão funcionar normal até uma segunda decisão do governo. Como a nossa igreja é uma igreja de porte pequeno, que existem orientações para evitar reuniões acima de 50 pessoas. Então, isso o governo não decretou lei assim, nada contra. Isso aí em Recife, né? Viu? Então precisamos entender isso aí. Tem pastor aí até que está sofrendo crítica, né? Os pastores não estão fechando a igreja para não perder o dízimo. Não tem nada a ver isso, irmão. A gente se importa, os irmãos estão na igreja congregando. Como eu sempre falo, é muito fácil você falar com a geração de que tem rede social, mas não é todo mundo. Vamos ser sinceros. Tem muita gente na igreja que não tem acesso à rede social. As pessoas vão ficar sem cultuar a Deus. De maneira nenhuma, né, irmãos? Então, não vamos ser, a não ser se vir tomar decisões aí que de fato judiciais. Eu não vou estar aqui botando risco a vida dos irmãos, de repente tá fazendo culto aqui, chegar a polícia aí, acaba o culto. A gente não chegou a esse extremo ainda, a gente não está em país comunista, né, que sofremos perseguições. Nosso país é um país laico, né, um país que é a liberdade, a própria Constituição nos dá essa liberdade. Então, nós estamos fazendo essa live que aí vai ser nas quintas-feiras, que não é um dia que tem culto na nossa igreja. Então, nossos cultos vão estar funcionando normal até o momento. Então, domingo, 9 da manhã, aqui na Igreja Batista Família Cristã, próximo ao supermercado todo dia, Escola Bíblica Dominical, 9 horas. Nosso presbítero Mateus já falou aí sobre o tema que nós estamos estudando. À noite, o culto às 18 horas. E na terça-feira, nosso ciclo de oração às 19 horas. E na quarta-feira temos um culto à tarde também, que é denominado Tarde da Bênção, onde a gente faz um trabalho social também e oferece uma sopa assim, para a comunidade carente que mora em torno e volta da igreja. E os irmãos também da nossa igreja também participam dessa sopa. Então vamos continuar aí com o nosso presbítero Mateus, esse grande apologeta da fé cristã. Bondade desse homem de Deus, né? Ele que é uma grande inspiração para a gente aqui também. Graças a Deus, né? Louvo a Deus pela sua vida, meu pastor, pela oportunidade da gente poder estar tendo esse estudo tão profundo da palavra de Deus, né? E quem mais aprende é a gente que está passando isso, né, para os irmãos e, enfim, para nossas vidas tem sido uma grande edificação. Então, semana que vem, irmão, já acertamos aí com o nosso pastor, vamos fazer aí uma live sobre primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, falando sobre os dons espirituais, tanto capítulo 12 e também puxando para o capítulo 13. Então nós estaremos aí trazendo sobre os dons, a questão da profecia, a questão dos dons de línguas estranhas, o que é que o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, veio trazer à igreja de Corinto naquela época. Então, assim, vai ser imperdível, né? Em nome de Jesus, a igreja de Corinto era a igreja potente, né? A igreja avivada, exatamente. Então, para encerrar, meu pastor, essa explanação, porque são 51 versículos, eu queria frisar o versículo 33, o versículo 35, 40 e 42, né? E por último, o versículo 51. Então, o versículo 33 ele diz assim: igualmente, quando virdes todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aí o versículo 35 é um versículo muito poderoso, que ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, irmão, querendo o homem ou não, a Bíblia vai se cumprir. Querendo o governo ou não, a Bíblia vai se cumprir. Querendo o sistema capitalista, comunista, a tirania, o movimento LGBT,
qualquer movimento que esteja nesta terra, querendo ele ou não, a Bíblia vai se cumprir. O Maranata, a hora vem Senhor Jesus, ele vai chamar a sua igreja. Porque a palavra dele não passa, a palavra dele é diferente da palavra do homem. O homem às vezes diz que é sim e na verdade é não. Às vezes diz que é não, a verdade é sim. Mas com Jesus não, com Jesus é sim, sim, não, não, é verdade. Então ele está dizendo aqui, tenha esperança, porque as minhas palavras vão ser cumpridas ponto a ponto. E é uma coisa interessante, como falamos no começo, né? Não fosse diz presente falar a palavra de Deus vai se cumprir. Na verdade, a palavra já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Exatamente. Porque você vê que o começo mesmo do sermão, como eu falei, que era sobre a destruição do templo, eu disse, não ficará pedra sobre pedra que não venha cair. É verdade. Porque eles ficaram, meu Deus, como isso aqui... Jesus vai permitir isso aqui ser quebrado, ser destruído, isso aí que simboliza a presença, porque o templo naquela época representava a presença de Deus, o lugar do sacrifício. E eu disse, peraí, Jesus, tem certeza que o Senhor isso aqui vai cair mesmo? E no ano 70, depois de Cristo, entra lá, Roma, e destrói o templo. Olha aí, ou seja, se cumpriu. E palavras que estão se cumprindo e coisas que irão cumprir. Por quê? O que vai cumprir agora é o que a gente espera, porque tudo isso aqui já se cumpriu, na verdade. É verdade. É como falamos, já falamos, guerras, rumor de guerra, falsa profecia, tudo aqui se cumpriu. É verdade. O que falta agora se cumprir é o quê? É Jesus arrebatar a igreja dele. É verdade. E aí, é verdade. Aleluia. Então, irmão, a palavra de Deus já se cumpriu. Muitos querem dizer que não. Jesus profetizou isso aqui, irmão. 36 anos antes ele profetizou isso aqui, sobre a destruição do templo. E não ficou pedra. Rapaz, o que eu achei interessante hoje, eu estava lendo um comentário, até falei com o presbítero antes da live, que o historiador Flávio José, que é falado muito pelos pregadores, né? É verdade. E tem gente que ainda nem conhece a biografia de Flávio José. Flávio José não era cristão. Ele não era cristão, era um soldado, ele trabalhava lá, era judeu, e fala que nessa destruição do templo, viram que ele era dotado de conhecimento, um cara bom na escrita, então Roma poupou a vida dele, ele ficou ali em Roma, foi até mudado o nome dele, que o nome dele antigo não era esse, Flávio José foi um nome romano, colocado nele. Então, ele chega a narrar em um dos seus livros, olha, observação, ele não é cristão. Toda vez que você estiver lendo, por causa da história de Flávio José, a gente se emociona. É uma coisa bem poética. É tremendo o que ele fala, as coisas que ele fala. Sempre lendo, não era cristão. Ele não sendo cristão. Aí ele conta que quando incendiaram o templo, acima, presbítero, acima do templo, tinham ouros, que quando o fogo bateu, o fogo queimou ali o templo, aquele fogo começou a derreter o ouro que estava sobre o teto, o telhado, né? O telhado do altar. Então começou a cair nas fissuras do piso, naqueles espaços, naquelas pedras ali. Conclusão, para eles removerem, para eles saquearem os romanos, porque quando eles entravam, eles destruíam e sacavam a riqueza, né? Tiravam a riqueza, né? Então eles começaram a soltar todas aquelas pedras, não sabiam eles que estavam cumprindo a profecia que ele disse. Não ficará pedra sobre pedra. Glória a Deus. A palavra de Deus não há de passar. Você não deve ficar pegado tanto no que o profeta falou. Porque o profeta falou isso. Vai acontecer, meu amigo, não se iluda. A maior profecia é a palavra de Deus. Glória a Deus. Não estou aqui pregando contra a profecia. Creio que Deus tem vaso, que Deus usa pessoas. Mas, meu querido, a maior profecia é essa daqui. Não se iluda. Não vive essa geração. É uma geração de rede social. Deus me deu, aí o relacionamento acaba, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que história é essa, irmão? Tem coisa que você conquista porque você quer, você escolhe, não significa que foi Deus que deu, não. Você trabalhou, você conquistou aquilo ali, não significa que foi Deus que deu, não. E outra coisa, o diabo também dá. Tem um bocado de gente aí fazendo pacto com o diabo dando riqueza, porque ele tem para dar, tem. Mas ele não abençoa, é diferente. A pessoa fala, o diabo abençoa, o diabo não abençoa ninguém, o diabo dá, é diferente de abençoar. Bênção vem de Deus. Agora o diabo dá. Dá principalmente para te distanciar da presença de Deus. Porque o diabo tanto pode, se ele sabe que aquela pessoa dando para ele se
distancia de Deus, Ele o vai diabo dá. E se ele sabe que se ele tirar, aquela pessoa vai distanciar de Deus, ele também tira. E muitas das vezes ele dá, eu vou dizer uma coisa, ele dá, e às vezes com uma colherzinha, uma contra-gota. Ele dá contra-gota. Mas quando ele tira com a concha. Ele tira até o que não deu. Então, muito cuidado. Então, não vamos se iludir com esse pensamento. Ah, foi Deus que deu. Nem tudo é Deus que dá, não. Tem coisas que você escolhe, você decide, você toma para si. Aí depois fica frustrado, achando, ah, mas Deus levou. Deus levou não, rapaz, a vida levou, porque não era para você. Deus tem o melhor para a tua vida. Então Glória creia no Senhor, espere em Deus, seja paciente. Saia dessa geração macarrão instantâneo, né? A bênção de Deus vem demora, mas é a bênção que permanece. Aleluia. É a bênção que dá sustância, que dá força para você. Sai desse leitinho ralo aí. Entra no pirão lá, né? E aí tá dando pirão pra você aí. Daí vamos se fortalecer. E eu creio que está vindo um grande avivamento para a igreja do Senhor Jesus, irmão. Esse é o momento que a igreja mais cresce em questão espiritual. Pode ver até perdendo uma ninguém, porque a gente sabe que tem irmãos às vezes que aproveitam uma oportunidade dessa já não tava já entra na quarentena, né? Aí já não estava 40 anos você já estava aí. Então foi acho que não vai ter culto, não. É como eu falo, tem uns irmãos que ligam para mim, pastor, vai ter culto. Tem uns que ainda ligam, tem uns que nem ligar. Aí depois se eu perguntar para pastor, eu pensei, eu vi na televisão aqui, não ia ter. Pensou errado. Pensou errado, né, irmão? Então, querido, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Vamos terminar aqui, meus amados. O versículo 40 ao 42 e depois o 51 para a gente encerrar em nome de Jesus. Interessante que ele diz aqui, meu pastor. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Isso é muito forte, irmão. Eu estava conversando com a missionária Gilene hoje e Deus deu essa iluminação dentro da revelação do Senhor, né, que a gente vê que às vezes as pessoas estão no mesmo local, no mesmo campo, ou seja, na mesma igreja, na mesma congregação, acham que estão expressando a mesma fé, mas o Senhor é aquele que esquadrinha o nosso ser. Então ele vê a intenção, como o nosso pastor Almir estava falando aqui antes da live, a intenção, o coração. Então ele vê a forma que a gente serve a ele, a gente vê a forma que a gente está trabalhando para ele, se é realmente para ele ou não. Porque a gente pensa que engana Deus. É como eu falei na escola dominical domingo, pastor, dizendo assim, a gente se ilude dizendo que Deus sabe de tudo. Se a pessoa diz que Deus sabe de tudo, ela não sabe o risco dessa palavra. Porque se Deus sabe de tudo, Ele conhece os detalhes, os pormenores, a nossa vida como um todo. Então assim, irmão, nós temos que fazer a obra não esperando retorno de liderança. A gente tem que fazer a obra sabendo que o nosso galardão vem do Senhor. O galardão vem de Deus. É honrar a liderança, como diz Romanos capítulo 13, mas sabendo que acima da gente, liderança, existe algo maior. Existe Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Então ele fala do campo, ele fala de duas moendo no moinho, ou seja, trabalhando. Mas de que forma estavam trabalhando? Para uma ser levada, arrebatada para o céu, e a outra ficou na terra. Então, muito isso vai acontecer nos últimos dias, irmão. A gente vai estar até na igreja, e um vai subir e o outro vai ficar. Porque, às vezes você diz assim, mas está na igreja. Eu já escutei de uma pessoa próxima, dizendo assim, mas está na igreja. A pessoa pensava que é dessa forma, irmão. Não é porque a gente está na igreja que a gente vai estar imune a errar, a pecar, a falhar. A gente não deve, mas vai acontecer pela nossa natureza. Então não existe super crente com capa de super-homem voando por aí. Não, irmão, existe aqui um bando de pecadores que estão em busca da santificação e da santidade e chegar ao céu. Então, para encerrar, meu pastor, com a sua permissão, eu queria somente ler o versículo 51, né? Que ele fala também acerca da parábola dos dois servos, o servo prudente e o servo imprudente, né? Todos sabem que havia um servo prudente, um servo vigilante, e outro que não era prudente, aquele que não estava nem aí, como diz, né, o adágio popular. E diz no 51, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas.
e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, assim, irmão, ele estava falando ali do inferno, né, de justamente um local de perdição, onde haveria prantos, ou seja, choro, muitos remorsos, né, que a gente sabe que existe o remorso e o arrependimento, e não daria mais tempo, não dará mais tempo. Haveria prantos e ranger de dentes, ou seja, sofrimento eterno. Infelizmente esse é o caminho que não foi Deus que preparou para a gente, foi o ser humano que escolheu estar, mas o Senhor ainda dá a oportunidade para esta nação brasileira para ela poder vir a servir ao Senhor em espírito e em verdade, entregar sua vida para Jesus. Então, meus irmãos, nessa noite, se há alguém que nos ouve e não entregou sua vida para Jesus ainda, entregue sua vida para Jesus. Levante aí um compromisso com o Senhor. Os tempos nunca foram bons e vão ficar piores, porque sem Jesus, irmão, as coisas ficam totalmente devastadas. Com Ele, a situação, a gente já passa por lutas, imagine sem o Senhor. Então, eu agradeço ao meu apóstolo Almir pela oportunidade, agradeço aos irmãos, né, por estarem conosco. Tivemos aí muito mais de 50 pessoas aí, né, meu pastor? Nossa primeira live aí, muitos compartilhamentos. E fica aí de olho que semana que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui, se Deus quiser, falando sobre os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 13. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, presbítero Mateus, nessa noite. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua esposa, irmã Gabi. Amém. Que Deus possa abençoar todos os irmãos que nos escutaram através dessa live. Com certeza, querido, vamos trazer momentos muito bons aqui para vocês. Deus nos deu essa estratégia muito boa. Gostei, amei. Consegui acompanhar nosso presbítero Mateus. Eu também convidado, teve até um pastor amigo meu que disse: varão, ele estava agendado para pregar, ele ia interagir lá da casa dele também, trazendo, né? Então você que é pastor também, você traz aqui, não precisa vir aqui necessariamente. Se desejar vir aqui, você liga pra gente aí, e a gente pode trazer um dia, a gente oferece um lugar muito amplo, porque aqui dentro do meu gabinete, né? Mas que cabe ainda mais ou menos umas 3 pessoas aí, a gente faz uma mesa redonda aí, para tratar alguns temas de suma importância, né, para a igreja. Então isso é muito bom. Temas família, por exemplo, criação de filhos, aula da Bíblia. Fica aqui em aberto esse convite para você. Então vamos divulgar durante a semana, vamos ver se a gente faz uma artezinha aí, para durante a semana a gente ir divulgando, né, nas nossas redes sociais, no WhatsApp também. Eu vou converter esse vídeo agora como arquivo, e de arquivo eu coloco lá no meu canal. Depois eu vou falar do meu canal, Pastor Almir Ferreira. Você pode lá dar o seu like também e nos seguir. Então todas as vezes que a gente colocar um vídeo, você vai também nos acompanhar lá em nome de Jesus. Você vai receber um aviso toda vez que a gente colocar um vídeo lá, tá bom, querido? Então Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o Senhor abençoe o nosso globo terra, Deus abençoe a nossa nação brasileira, Deus abençoe o nosso estado de Pernambuco, nossa cidade de Jaboatão, nossos bairros aqui, que está a nossa igreja, Barra de Jangada e os bairros em torno. Que Deus abençoe com toda a sorte e bênção e nos dê graça para atravessar todo esse momento. Como eu falei, não é a primeira vez não, já aconteceu, várias coisas vêm acontecendo e a gente como igreja só fica alertando, né? Será que é agora? Será que é agora? Está pronto para qualquer momento, só falta se cumprir agora, é isso. É só Jesus arrebatar a igreja. É o cumprimento que falta. Os demais se cumpriu tudo. Tudo que Jesus falou se cumpriu. Tudo que os profetas profetizaram se cumpriu. Não tem mais nada para se cumprir, não. Não tem nada de novidade. Às vezes tem profeta que diz, tem uma profecia nova. Não tem nada de profecia nova. Toda profecia já se cumpriu. Já se cumpriu. Só falta agora Jesus arrebatar a igreja dele. E vai ser bênção para as nossas vidas e pode ser bênção também para a sua vida, que você ainda não entregou sua vida para Jesus, amém? Vamos orar nesse momento, pedir o presbítero Mateus orar e na sequência ele já faz o encerramento em nome de Jesus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado Ó, Deus Jesus, bondoso, glória obrigado, ao Pai, por esta oportunidade, Pai, porque meu Deus. a Tua palavra, Pai, é lâmpada para os nossos Louvado pés. seja o teu nome. Pai amado, Pai querido, continua, Pai, nos dando graça, nos É, dando meu força, Pai, nos dando entendimento, para poder trazer, Pai, em nome de Jesus, os estudos e as profundidades da Tua palavra. Pai, abençoa Teus filhos, Pai, que estão, Pai, nesta live, Pai, que viram esta live, Pai, e todos aqueles que tiveram acesso, Pai, e estarão tendo acesso para este material, que sejam edificados pela Tua palavra, pela Tua presença. meu Deus. Cada família que está representada, Pai, por cada um dos irmãos, que seja Em nome de poderosamente Jesus. alcançada pela Tua palavra, pela Tua glória, pela Tua salvação. Pai amado, Pai querido, nos despede, Pai, em paz e em segurança, nos leva para os nossos lares, Pai. Aqueles que estão nos seus lares, Pai, que continuem tendo uma noite abençoada, uma noite de vitória, uma noite de sono tremenda. Tudo isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.